vamos continuar nosso estudo de lógica matemática, analisando a ordem de prioridade das operações lógicas. Nós agora vamos analisar expressões lógicas bem mais complexas, envolvendo diversas operações, e precisamos saber qual a ordem que nós devemos executar essas operações. Lembrando a você que cada aula desse nosso curso tem no final links na descrição do vídeo para as próximas aulas do curso e também para aulas anteriores, que é para o caso de você ter perdido alguma informação. Quando nós temos uma expressão lógica complexa, com várias operações, se houver parênteses nessa expressão, eles têm a prioridade maior. A maior prioridade possível pertence aos parênteses. Quer dizer que você vai começar a processar aquela expressão lógica pelos parênteses. E quanto mais interno for o parênteses, maior a sua prioridade. Isso significa que você vai começar a trabalhar dentro do parênteses mais interno. Nesse exemplo aqui, você tem a expressão lógica começando com um parênteses, e aqui você tem outro parênteses, só que dentro desse segundo, você tem um mais interno. Então, é por aqui que nós vamos começar a nossa análise. Dentro desse parêntese mais interno, que é por onde vamos começar, só tem uma operação lógica, que é a condicional. Então, embora exista nessa expressão operações que têm prioridade maior, como a negação, por exemplo, mas o fato de estar dentro de um parêntese mais interno dá prioridade a essa operação de condicional. Então, ela vai ser a primeira que nós vamos realizar. Uma vez resolvida a operação dentro desse parênteses mais interno, vamos para os mais externos. E aqui você tem dois parênteses mais externos. Você tem esse primeiro e você tem esse segundo, que envolve o que nós processamos anteriormente. E entre eles não existe prioridade. Então, você pode começar a trabalhar tanto por esse parênteses quanto pelo segundo. Não tem a menor diferença. Eles têm a mesma ordem de prioridade. Agora, com relação às operações lógicas, entre elas, a de maior prioridade é a negação. Isso significa que, em qualquer expressão lógica, uma vez eliminados os parênteses, a negação é a primeira operação que deve ser realizada. Nessa expressão, por exemplo, você tem diversas operações lógicas, mas você vai analisar inicialmente essa negação de que, porque a negação tem a maior prioridade. Depois da negação, a segunda em ordem de prioridade é a operação de conjunção. Na nossa expressão, nós já analisamos a negação e nós vamos procurar nessa expressão se tem alguma conjunção. E aí você encontra P e R. Então, essa conjunção ela é a segunda em ordem de prioridade. A terceira operação em ordem de prioridade é a disjunção. Então, processando a negação e a conjunção, vamos procurar a terceira, que é a disjunção. Então, vamos marcar aqui a terceira em ordem de prioridade. A quarta operação em ordem de prioridade é a condicional. Na nossa expressão, depois de analisadas as operações que já foram citadas, agora chegou a hora de procurar uma condicional, então ela vai ser a quarta operação a ser feita. E, finalmente, das operações lógicas básicas, a que tem menor prioridade, ou seja, a última que vai ser realizada, é a operação de bicondicional. Então, nessa expressão, depois de processadas todas as operações lógicas, resta somente essa bicondicional para nós analisarmos. Então, é assim que funciona a análise de uma expressão lógica, para você determinar quais operações você faz em qual ordem. Eu vou te mostrar com esse exemplo como você analisa uma expressão lógica envolvendo parênteses e operações lógicas. Você vai começar a analisar essa expressão pelos parênteses mais internos. Então, você tem aqui
o primeiro parênteses começando depois dessa disjunção. Dentro dele tem algumas operações, mas tem outro parênteses, então você vai se deter nesse segundo parênteses, que começa depois da condicional. E dentro desse segundo parênteses você encontra um outro mais interno. Então, como esse terceiro é o mais interno de todos, você vai começar a análise dessa expressão lógica por esse parênteses mais interno. Dentro desse parênteses mais interno, você vai respeitar aquela ordem de prioridade. Então, você tem duas operações lógicas, uma condicional e uma conjunção. E você sabe, pelo que estudamos anteriormente, que a conjunção tem prioridade maior do que a condicional. Então, a primeira operação a ser executada é a conjunção e a segunda é a condicional. Embora você tenha operação com maior prioridade, como a negação, por exemplo, que tem a maior ordem de prioridade, mas os parênteses modificam essa prioridade. Então, você sempre deve começar pelo parêntese mais interno. Agora vamos para os parênteses que envolvem esse mais interno. Então, agora você tem esse outro parêntese e dentro dele tem duas operações que ainda não foram analisadas. Então, você tem uma negação e uma disjunção. Como a negação tem prioridade maior que a disjunção, ela vai ser a terceira operação a ser realizada, já realizamos duas, e a quarta vai ser a disjunção. Bom, agora fizemos nossas 4 primeiras operações, vamos para o parêntese que envolve esse que acabamos de analisar, esse parêntese grande, e dentro dele ainda existem duas operações que não foram realizadas, uma conjunção e uma condicional. Como a ordem de prioridade da conjunção é maior do que a condicional, a quinta operação a ser realizada é a conjunção. E depois você faz a condicional. Agora que nós eliminamos todos os parênteses, todas as operações que restam vão seguir a ordem natural de prioridade, como nós discutimos. Então, a próxima operação, que é a maior prioridade, é a da negação. Então, você tem que executar aqui essas duas negações. Então, já realizamos 6. Essas duas negações têm a mesma prioridade, porque não tem parênteses, elas estão no mesmo nível. Então, eu vou numerar as duas como sendo número 7 e você executa a que você quiser. São duas negações com a mesma prioridade. Depois disso, restam a disjunção, a bicondicional e a conjunção. E nós sabemos que entre as três a maior prioridade é da conjunção, então ela vai ser a 8ª operação a ser realizada. Restam ainda duas operações, uma disjunção e uma bicondicional. A bicondicional você sabe que tem a menor prioridade de todas, então você realiza primeiro a 9ª operação, vai ser a disjunção, e finalmente você realiza a bicondicional. Então essa é a forma que você executa as operações em uma expressão lógica mais complexa. Se você seguir essa ordem de prioridade, você nunca vai errar a análise de uma operação lógica, a análise de uma proposição mais complexa. Então é isso. Na próxima aula, a gente continua estudando operações lógicas. Nós nos vemos na próxima aula.